Bom, boa noite a todos, para quem está na aula aqui presente, para quem vai assistir depois o vídeo. Para quem não me conhece, eu sou a Carol, eu sou psicóloga e orientadora familiar, e a gente está aqui dando sequência ao tema de orientação familiar durante as aulas, né? Esse grupo já teve outros nomes, né? E foi, conforme a gente ia meditando, foi mudando um pouquinho, né? De educação parental para orientação parental e agora orientação familiar. E qual que é a ideia aqui? Dar um norte, né, para os pais de como eles podem exercer melhor a sua função dentro da família e guiar a sua família. E, e a lógica inicial foi de que os pais e os filhos, né, são seres humanos, então a gente primeiro precisa entender o que é um ser humano, né? Qual é o conceito de ser humano, como que o ser humano encontra a sua finalidade, a sua felicidade, e a partir disso, né, ele sendo um ser humano cada vez melhor, isso vai incluir também a sua função de pai, de mãe, né? E eles vão poder guiar os seus filhos nesse mesmo caminho. Então, a partir disso, a gente partiu do conceito de que o ser humano é uma unidade de corpo, alma e espírito, e a gente está vendo cada uma dessas partes, né, que na verdade é uma unidade, né, a gente divide assim mais didaticamente, é, como que funciona cada uma dessas partes para alcançar essa perfeição, para que a gente aprenda como fazer isso com a gente, com os nossos filhos, tá bom? Então a gente começou com o corpo, né, e a gente finalizou essa parte, né? Então, desde os 5 sentidos externos, sentidos internos, concupiscível e irascível, né? E aí estão as emoções, memória, imaginação, enfim. A gente viu todos esses pontos. Tivemos também um período, né, em que a gente conheceu algumas habilidades parentais baseadas em evidências, eh, de como a gente consegue colocar mesmo técnicas ali em prática, né? E eu já ia dando um norte de critérios que a gente tem que ter em mente para aplicar essas técnicas, porque nem toda mãe, todo pai, todo filho é igual, né? Então a gente tem que saber como aplicar isso, né? Mesmo dentro de uma mesma família, né? Com um filho, às vezes você vai ter que adaptar um pouquinho uma técnica com outro de outro jeito, né? Para uma mãe é de um jeito, para outra mãe é de outro, uma mãe que trabalha fora, uma mãe que vê o filho o dia inteiro, né? Cada um tem um contexto, então a gente precisa aprender que é como colocar isso dentro daquela realidade com prudência, tá? Então a gente retomou o grupo dentro da alma, né? Como que a gente entende a alma humana, né? Que é composta de inteligência, ou entendimento e vontade. A gente viu um pouco sobre, aqui está até um resumo de outra aula, né? Então, dentro da alma humana, a gente tem inteligência e vontade. Aqui foi uma aula em que a gente viu uma, um caminho, né, para a gente trabalhar a alma humana, de pensamento, meditação e contemplação, né, segundo os vitorinos, né, da tradição de Hugo de São Vítor, e também mesclando com algumas técnicas da terapia dialético-comportamental, que é a abordagem que eu uso enquanto psicóloga, né? E como que a gente consegue colocar a nossa inteligência ali para funcionar, a inteligência que está ali na nossa alma, considerando a realidade familiar também, tá bom? Aí na última aula, que agora a gente está fazendo 2 vezes no mês, na última aula, a gente viu mais um recurso de como a gente consegue trabalhar a aceitação da realidade, né? E a aceitação, ela viria de uma decisão nossa, né? Então, tá ali dentro da nossa alma. E hoje a gente vai ver um outro material da terapia dialético comportamental, que eu vou chamar só de DBT mesmo, tá? Para encurtar, eu vou usar só a sigla, e de alguns fatores que interferem na nossa vontade, na vontade minha, sua, do seu filho, tá? Então, isso a gente tem que ter em mente como um mapa mental mesmo, para no nosso dia a dia a gente usar para tomar decisões melhores. Ah, então esse ponto tá ok, aquele ali também, e a partir disso a gente vai vendo como pode melhorar a nossa força de vontade humana dentro do âmbito familiar, em específico, tá bom? Então, essa ficha aqui, ela foi montada para um âmbito geral, e aqui a gente vai conhecer esses recursos e adaptar para a realidade familiar, tá? Então, quais são alguns dos fatores que interferem na nossa vontade? Aqui, a gente tem que considerar o quê? A alma humana, ela está unida ao corpo humano,
Até por isso que eu fiz questão de ressaltar. É uma divisão didática que a gente faz, mas é uma unidade. Então, no nosso corpo, nós temos alguns pontos ali, como os nossos sentidos, as nossas emoções estão mais voltados ali para o corpo. Só que eles estão em união com a alma. Então, a nossa inteligência, a nossa vontade, por exemplo, eles vão ter sim uma influência do nosso corpo. Então, um dia, por exemplo, que você acorda mais irritado, ou que alguém te atropelou, te acordou ali no meio do seu sono, né, isso vai influenciar uma tomada de decisão que você tenha que fazer ali dentro da sua alma, né. Você não se alimentou bem naquele dia, ou é um dia de jejum, né, isso vai afetar também. Então, a gente tem que ter isso em mente para utilizar melhor os recursos que a gente tem. Então, por exemplo, se você sabe que vai ser um dia de jejum, né, se você sabe que já acordou mais indisposto, você sabe que está um tempo sem comer ali, vai chegar atrasado para tal situação, né? Sabe que você tem algum fator ali que influencia no corpo, saiba que ele também vai influenciar a sua alma. Então, você já tem que ter algum recurso para amenizar isso. Né? Então, vamos lá. Quais que são alguns desses fatores? São fatores que afetam as emoções, por exemplo. Aqui eu peguei uma parte de recursos, existem outros. Tá? Então, o que torna difícil, por exemplo, a gente regular as nossas emoções? Fatores biológicos, como, como alguma predisposição genética que a gente tem. Né? Tem pessoas que são mais suscetíveis a sentir raiva, ou a sentir tristeza, né? Até por temperamento. O temperamento também entraria aqui na parte biológica, né? Então, já tem alguma predisposição, ou mesmo fatores educacionais que influenciaram ali na biologia. Então, essas mesmas emoções, elas podem ser influenciadas por algum tipo de educação que a gente teve. Crianças que recebem mais atenção ou menos atenção acabam sendo ensinadas a ter uma tendência emocional, né? Então, crianças que sofrem negligência, por exemplo, né? Tem um estudo que mostra isso. Mais de abrigo, né? Que nos abrigos ou no passado, os orfanatos, as crianças não tinham muita atenção desde bebezinhas, né? Desde a época que entram ali. Porque são poucos cuidadores, muitas crianças, né? Com jovens também, muitos bebês. Então, elas não conseguiam receber a mesma atenção média, né? Não dá para comparar certinho, mas a mesma atenção média que crianças que moram com os pais, enfim, tem, seja dos pais, seja de alguém, né? Então, vamos chamar predisposição genética, ela vai ter influência do fator educacional também, tá? E essas crianças, elas tendem a ter um tipo de comportamento, tá bom? Então, as crianças que têm menos atenção, elas tendem a ser mais reativas, por exemplo, né? Ou até entrar num desamparo aprendido, né? Se vocês pesquisarem estudos sobre isso, né? Quando você chama por atenção e ninguém responde, você já tentou de diversas maneiras, você entende que não vai mais ter, você fica resignado àquela situação. Então, você tentou, não deu nada, fica meio deprimido, para de tentar, né? É quase como uma depressão. Então, por causa do ambiente, a gente tende a ter uma certa predisposição, e isso entra em fator biológico, tá bom? Então, aqui são alguns exemplos. Então, mais exemplos dentro da família, né? Então, por exemplo, uma mãe que ela tem uma predisposição a sentir tristeza, por exemplo, né? Seja por genética, histórico, educacional, não importa, mas o corpo dela hoje está assim. Ela tem uma sensibilidade a sentir tristeza, né? Um pai que tem a sensibilidade a sentir raiva, né? Vai ser mais difícil lidar com essas emoções, por exemplo. E quando eles forem tomar uma decisão, eles têm que levar isso em consideração, né? Quando eles vão não só tomar uma decisão, mas eles vão fazer um raciocínio sobre alguma coisa que está acontecendo e a partir disso tomar uma decisão depois. Mas o raciocínio deles, né? Eles vão ali observar a situação deles, que a gente já viu isso, né? Observar e descrever a realidade, né? Eles vão estar ali na realidade. Se eles estão sob influência dessa tendência deles, talvez eles tenham um filtro de como interpretar essa realidade. Eles não estejam de fato observando. Então, eles têm que prestar atenção. Pera, eu tenho um fator biológico que é esse. Faz parte da minha realidade essa tendência. E a partir disso, eles vão conseguir tomar decisões melhores. Então, por exemplo, uma mãe que já tem uma tendência à tristeza, às vezes ela nem percebe que está triste, mas ela está. Ela vai tender a interpretar
situações ali com os filhos, com o marido, dela mesma, né, de uma maneira que vai levar ela a sentir tristeza. As emoções se retroalimentam, né, que a gente viu numa outra aula também sobre emoções. Então essa é uma tendência, né. E aí ela tem que lembrar o quê? Espera, eu estou, no meu melhor estado, no meu estado de sabedoria, como a gente viu, ou eu estou influenciada agora pela tristeza, mesmo que mínima? Deixa eu ver se essa realidade que eu estou observando e descrevendo é de fato a realidade ou está sob influência da minha emoção, né. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Os filhos também. Você tem um filho ou você tem 3 filhos, cada um vai ser de uma maneira, então também tem que lembrar disso. Não é porque um filho teve muita na fase lá dos 2 anos, passou por muita manha que os seus outros filhos vão ter, né. E a manha, né, que é como a gente chama no senso comum, ela tá vinculada às emoções. É uma explosão de frustração da criança, porque não teve a sua vontade atendida, né. Tem filhos que até por temperamento, que também entra na biologia, tem uma tendência a aceitar mais a realidade que está acontecendo, né. Um fleumático, por exemplo, vai tender a se moldar mais à realidade, e a vontade dos pais faz parte da realidade, então vai parecer mais obediente. Um colérico vai parecer mais desobediente. Então a gente também tem que ter essa noção para poder interpretar direito aquela realidade, né. Então um filho que é colérico vai ter mais dificuldade de obedecer também por causa do temperamento. Mas, olha que interessante, ele tem o biológico dele, e a gente vai ensinar isso para ele também. "Ó, você vê que você é mais reativo nessa situação, então eu vou ter que te ensinar dessa maneira, né, vou puxar mais para esse lado. Você, fica muito nervoso se uma criança sem querer esbarra em você, mas essa é a sua tendência. Então eu vou puxar mais para calma, para ensinar a calma para ele, né, a mansidão. O outro filho é o oposto. Ele é muito parado, as crianças batem nele e ele fica parado. "Não, filho, espera, vamos ver o que que aconteceu. Aqui, nessa situação, você pode falar que isso não foi, que você não gostou, que te machucou, né, se o seu colega não está ouvindo, fala para uma autoridade, pode ser a professora. Se você está na casa dos avós, fala para sua avó". Então você vai puxar mais para uma assertividade, para ele ser ativo também e claro, específico no que ele quer dizer, né. Então, para cada filho, os pais vão ter que também ter essa noção do biológico. E não é só o biológico, desde que é concebido, né, um bebê ele já tem o corpo, alma e espírito, né. Claro que não está ali bem desenvolvido, tanto que quando o bebê nasce, você vê alguns reflexos muito vivos de recém-nascido, né. Eu estou com um recém-nascido aqui, o Antônio, e ele é muito evidente, né, parece às vezes que ele ainda está dentro da barriga, os movimentos que ele tem, né. Então, a alma não está tão desenvolvida e o corpo também está se desenvolvendo, né. E nessa unidade está tudo aí se desenvolvendo, então a gente tem que levar isso em consideração, mas ele já tem uma inteligência sim, já tem uma vontade também. E conforme eles vão se desenvolvendo mais, a gente pode, ensinar as crianças considerando isso. Não achem que as crianças elas são, eh, que elas não têm inteligência e vontade, como se elas fossem só corpo, né. Ela pode escolher, apesar de estar com sono, apesar de estar com fome, apesar de ter uma tendência do temperamento, apesar de ter uma tendência ali para alguma emoção, apesar disso, ela pode escolher, né, com a inteligência dela, ela pode raciocinar e pode tomar uma decisão com a vontade dela. E a gente tem que ensinar isso para ela: "Ó, você não é essa fome que você está sentindo, você não é esse sono. Isso vai influenciar? Vai influenciar muito, filho. Então você vai ter que ser mais forte ainda para escolher o que é mais virtuoso, o que é correto, mesmo com essa predisposição do seu corpo". Então é uma coisa que a gente vai usar para a gente direcionar a criança e para ela mesma saber como ela funciona, né. Ela tem uma alma imaterial que é mais elevada do que o corpo dela, que está gritando em alguns momentos. Para bebês, crianças pequenas, isso é mais evidente, adolescentes também, né. Então os hormônios estão ali aflorando, e eles têm que entender, isso realmente está acontecendo, vai ficar mais difícil, né, você ficar, mais calmo, né, você conseguir observar a realidade, você vai tender a interpretar com o filtro das suas emoções, mas isso é uma emoção, isso não é você, isso não é realidade, isso não significa que é verdade o que você está pensando, só porque você está com essa emoção, né. Então, são vários pontos que a gente considera, desde os pais até os filhos, né, e os filhos em diferentes idades, os diferentes filhos, então cada educação é de um jeito, a gente vai considerar esse ponto do corpo. Um
outro ponto, né? Falta de habilidade. Então, se a pessoa não sabe como ela regula a emoção dela, se ela não sabe como ela. E aqui a gente também pode puxar para outro lado, se ela não sabe como ela usa a inteligência e a vontade dela, vai ser mais difícil dela fazer isso. Né? E como que a gente ensina uma habilidade? A gente pode descrever um conceito e descrever uma prática, né? O teórico e o prático. Né? Então, explicar para o filho mesmo. Né? Se for mais novo, de um jeito mais simples, se for mais velho, de um jeito mais complexo, como a gente está aprendendo aqui na aula. Né? Então, como que você pode lidar com a sua fome, meu filho? Como você pode lidar com o seu sono? Como você pode lidar com o seu temperamento? Isso os pais também. Se o pai percebe, nossa, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Como eu posso lidar com a minha emoção? Vamos lá pesquisar. Eu dei algumas aulas sobre isso, né? Mas existem outros recursos. Você pode ler num livro, você pode fazer terapia, você pode ver vídeos, né? Você pode colocar ali na inteligência artificial, né, do ChatGPT, para te descrever algumas habilidades, enfim. Então, o primeiro passo é isso, você entender conceitualmente. Depois, você tem que praticar. A habilidade tem algumas que para a gente já é comum que tem que praticar. Se alguém vira e fala, eu quero aprender a tocar violino, você vai supor que a pessoa vai praticar com regularidade. Eu quero aprender a dirigir, vai praticar. Eu quero falar francês, tem que praticar. Eu quero aprender a regular a minha emoção da raiva, também tem que praticar. Eu quero aprender a lidar com o meu temperamento, também tem que praticar. Entendem? É habilidade também, não é só isso, mas também. Então, a falta de habilidade é um dos fatores que dificulta a gente de ser melhor em lidar com fatores do corpo e, consequentemente, de usar melhor ainda a nossa inteligência, a nossa vontade, porque às vezes o corpo está dificultando. Né? Então, se a gente tem uma desregulação emocional que é muito comum hoje em dia, é mais difícil da gente usar a nossa inteligência, a nossa vontade da melhor maneira possível, tá bom? E sermos seres humanos melhores, consequentemente. Então, para a gente, para os nossos filhos, a gente vai buscar conhecer o conceito e treinar a prática, tá bom? Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, reforço do comportamento emocional. Isso aqui dentro da família é muito importante. Né? Então, a família a gente pode pensar também como um sistema. Né? Ou seja, se você mexe em uma parte, você também mexe no todo. Se o pai melhorar a regulação emocional dele, isso vai afetar como o filho mais novo também se regula, como a mulher, a esposa se regula. Se não é, o pai não faz nada, mas o filho mais novo aprende uma habilidade porque a mãe ensinou, isso vai afetar o pai, vai afetar os outros irmãos. Né? Então, como um sistema, vamos pensar assim. Qualquer ponto que a gente melhore vai melhorar o todo também. Né? Tem uma aula que eu dei para vocês um mapa de autoridade e obediência, e eu falo um pouco nesse sentido, né? Que uma coisa que a gente melhore vai acabar melhorando o todo, tá bom? E claro, se a gente melhorar mais partes, melhora mais ainda o todo. Né? Então, o que seria esse reforço do comportamento emocional? A gente foi e aprendeu uma habilidade de como regular algum ponto do nosso corpo, algum ponto de emoção, por exemplo. Aí, se o ambiente ficar neutro, eu vou continuar melhorando, vou observar que eu melhorei tudo, mas se o ambiente reforça, nossa, eu percebi que você está mais tranquila nessa situação, nossa, achei tão bonito que você agiu daquela maneira, né? A gente, ouvindo isso, não tende a continuar, a se motivar mais para agir dessa maneira, para treinar a habilidade, por exemplo? Isso com a gente e também, e especialmente com os filhos, né? Se a gente reforça, né? Nossa, filho, eu percebi que você saiu para respirar quando você estava muito nervoso. Né? Eu vi que você queria levantar a mão para bater no seu irmão, mas você se conteve. Eu vi que você queria gritar, mas você abaixou a cabeça, né? E pensou no que você estava fazendo. Né? E eu achei isso muito bonito. Isso leva você para a virtude. Você está se tornando uma pessoa melhor. Esse reforço, e por que se chama reforço? Porque vai aumentar a frequência do comportamento, né, ao longo do tempo, tá? Boa noite, Jailton. Então, esse reforço, seja para esse lado, seja para o outro lado que eu já vou explicar, eles influenciam esse todo da família também. Então, tem esse reforço de quando você melhora, mas tem também um reforço que a gente muitas vezes não percebe, que é quando o comportamento não é o que a gente espera, e a gente reforça sem perceber. Então, com mãe acontece muito isso.
né? A criança insiste numa coisa, você não concorda, você diz que não vai fazer e de repente você não aguenta mais e cede. Você está reforçando o comportamento emocional inadequado, né? É um exemplo, né? Ou se pode não só com criança e adulto, não só com filho, mas com adulto também, né? Se a esposa ela tem um comportamento inadequado em relação às emoções, faz que nem como a criança, mas na forma de adulto, né? Ela insiste pro marido, chora, faz não sei o quê, e o marido em algum momento cede um comportamento inadequado emocional, ele está reforçando esse comportamento também. E acaba deixando desestruturado o que seria o adequado e o inadequado emocionalmente falando dentro daquela família. Então, é mais um exemplo. A gente pode reforçar tanto o adequado quanto o inadequado, tá? Então, biologia, e aqui entra genética, histórico educacional que influencia na biologia, temperamento, tá bom? O segundo ponto é a falta de habilidade, né? E o terceiro ponto é o reforço do comportamento dentro do ambiente. Aqui eu falei da família, mas pode ser que a escola também reforce algum comportamento dos filhos, e o filho, como é uma parte do sistema familiar, vai influenciar o todo familiar. Então, também é algo para a gente se atentar. Como que está o meu filho ali na escola? Ou faz aula de inglês, faz terapia, fica um tempo na casa dos avós, dos amigos, né? A gente tem que ficar atento a isso, porque vai sim influenciar dentro da família também, tá bom? E influenciar dentro da família e acaba influenciando consequentemente em como que a inteligência e a vontade de cada membro dessa família também vai se direcionar, tá bom? Quarto ponto, irritabilidade, né? Então, se a gente, como eu dei um exemplo, né? Acordei de mau humor, né? E não fui buscar ali o meu melhor estado, o estado de sabedoria, essa parte de mente emocional vai acabar direcionando a nossa vida, né? Em que sentido? Se eu me deixar levar por essa irritação. Lembrando da aula sobre o estado de sabedoria, emoção intensa não significa mente emocional. Porque uma pessoa pode sentir uma emoção intensa, só que ela entende que ela não é a emoção dela, e ela vai se guiar pela mente sábia dela, e não pela emoção intensa que ela está sentindo, tá bom? Então, a gente sente a irritação, mas a gente pode escolher se vai se deixar ou não levar por ela, tá bom? A gente escolhe com a vontade, mas a irritação influencia. Então, se você tá ali de mau humor, você tem que perceber isso, né? E lembrar, isso é a minha emoção, isso não sou eu por inteiro. Eu posso escolher ali na minha alma fazer diferente, tá? Isso com a gente, isso a gente pode ensinar também para os filhos, tá bom? Sobrecarga emocional, esse é o quinto ponto. Então, pode ser que um pai, por exemplo, isso é um exemplo comum, né? Pai, mãe, enfim, tá trabalhando muito, né? Ou trabalha muito profissionalmente falando, mas também trabalha muito em casa e ainda faz alguma coisa ali com os filhos, sai porque vai na academia, tem dia para fazer outros cursos, enfim, tá com uma sobrecarga, né? Ou seja, tá para além do que ela consegue aguentar com a emoção estável, né? E as pessoas, lembrando, isso também estaria envolvido no ponto da biologia. Cada pessoa tem um limite. Em determinado ponto da vida, também, né? Então, um adolescente tem um nível que vai ser sobrecarga diferente do que ele quando tiver 30, 40 anos, tá bom? Então, isso varia também ao longo da nossa vida. Mas hoje, eu, mãe, com tantos filhos, casada com tal pessoa que trabalha no lugar X, né? Qual que é o meu limite? Ah, passou disso, estou sobrecarregado. É uma coisa que eu consigo melhorar agora? Ou é uma coisa no longo prazo? O que eu posso fazer para diminuir, para amenizar essa sobrecarga, né? Porque isso também vai dificultar a gente de praticar habilidades. Né? Se a gente está muito cansado, foi um dia muito estressado, aconteceram alguns imprevistos, né? Situações de emergência, quando um parente morre, né? Quando alguém muito próximo morre, acontece um turbilhão, criança ficou muito doente, teve que ser internada, né? Perdi o emprego, essas coisas, né, sobrecarregam a gente. E quando a gente está numa sobrecarga, a gente tem dificuldade de praticar uma habilidade, né? De lembrar de praticar habilidade, ou mesmo se lembre de exercer mesmo bem feito, né? Então, também vai influenciar a gente na
na nossa alma. Em que sentido? A nossa inteligência vai estar mais confusa, né? E a nossa vontade, consequentemente, também não vai saber para onde se guiar, porque a inteligência diz, é aqui. E a vontade vai e decide, a vontade vai e se move para agir, tá bom? Então, se a inteligência está ali confusa, porque a emoção está influenciando, né? A vontade também fica balançada para decidir e guiar, né? Porque o que vai guiar a gente, de fato, para um caminho ou outro, vai ser quando a gente bate o martelo, é esse lado aqui que eu vou. Né? Ou eu vou ficar parado, ou vou para aquele lado, eu vou para trás, né? É a vontade, mas é a inteligência que diz aqui é o caminho ou é aquele outro, né? E lembrando, o corpo influencia a alma também. Mitos emocionais, o que é isso? É uma outra forma da gente dizer que a gente tem pensamentos enraizados que a gente foi desenvolvendo ao longo da nossa vida, crenças, tá? Em relação às emoções. Então, pode ser que uma pessoa tenha um pensamento. Não é possível eu mudar a minha emoção. Eu estou fadada a viver o resto da minha vida com a emoção desta maneira, né? Por algum motivo ao longo da história da vida dela, pode ser que alguém tenha dito isso, pode ser que isso foi reforçado também com o que ela via na vida dela. A mãe dela foi sempre daquela forma, nunca mudou, morreu assim, o pai dela, o avô dela, enfim. Então ela entendeu que seria assim. Não é nem uma coisa que ela tenha muita consciência, mas ela entende que é assim que funciona. Então, quando alguém vira e fala, o marido, por exemplo, nossa, mas você precisava melhorar esse seu modo de lidar com essa emoção. Mas lá no fundo ela tem um mito, não, mas a emoção não dá para mudar. Sempre foi assim na minha vida, todas as pessoas ao meu redor, o geral das pessoas que eu vi ao meu redor, foram assim até morrer, não é comigo que vai ser diferente. Né? Então, se ela tem um mito, vai ser difícil dela agir de outra maneira. Então, o que a gente precisa fazer quando identifica um mito? Vamos ver se isso é verdade? Nem todo pensamento que a gente tem significa que é uma verdade, né? E a gente tem muitos pensamentos, né? Então, um pensamento que passa pela nossa mente não necessariamente é uma verdade. Isso costuma ser uma descoberta que a gente faz na terapia. Muitos pacientes dão uma virada de chave quando entendem isso. Eu não sou o meu pensamento. Isso é só um pensamento que vem, vai, depois vem outro, às vezes vem uns absurdos, às vezes vem uns até lógicos. Mas eu não posso tomar o pensamento como verdade. Eu preciso, com a minha inteligência, avaliar ele e ver se na realidade é isso mesmo. Né? Então, a pessoa que tem essa crença, por exemplo, ela precisa ver. Mas, de fato, as emoções não podem ser mudadas, assim, o jeito que a gente lida com elas, né? Então, deixa eu dar uma pesquisada aqui, o que os estudos mostram, deixa eu conversar com meu marido que me deu esse toque, se ele já viu alguma coisa diferente na história de vida dele, né? Deixa eu mesma tentar mudar e ver se muda alguma coisa, né? Deixa eu ver na realidade como que funciona, né? E aqui a gente tem, inclusive, uma lista de possíveis mitos sobre emoções, que eu vou passar de exercício de casa para vocês, né? E aqui eu vou dar uma lida para vocês terem uma noção, né? Então, um possível mito: existe uma maneira certa de sentir em cada emoção. O que vocês acham? Dá para sentir só de uma determinada maneira? Lembrando que existem fatores individuais, que até tem por predisposição biológica ou até histórico de vida, né, de educação. Né? Então, cada pessoa vai sentir emoção de uma maneira, não existe uma maneira certa. Né? Então, tem gente que tem uma predisposição maior para raiva, outros para tristeza, outros são mais fleumáticos, né, no todo da emoção ali, não tendem a sentir muito, né? Outros já tendem a ser muito impulsivos, né? Vem uma emoção, já extrapola ali o nível rapidinho e age impulsivamente sem pensar muito, né? Cada pessoa tem uma maneira de sentir, né? Então, não é porque eu não sinto que o outro também não vai sentir. Né? E muitas vezes isso acontece. A gente acha que porque a gente sente de uma maneira, o nosso filho também sente assim. Né? Porque eu sinto assim. Eu acho que a realidade, eu generalizo, vejo a minha realidade, observei, descrevi com clareza, mas eu vou e generalizo como se com todas as pessoas fosse assim. Né? Isso é muito importante da gente ver se não tem como mito e de ensinar os nossos filhos. Né? Ó, você se sente assim, mas a sua mãe não, o seu irmão não, o seu pai não. Né? Então, você não pode agir como se todo mundo sentisse o que você está sentindo.
né? Por isso é importante você descrever a sua emoção, enfim. Aí, a partir disso, a gente vai ensinando os nossos filhos também, para que eles não tenham esses mitos e saibam de verdade como funcionam as emoções que eles têm. E a partir disso, né, como está no corpo, eles vão ter um fator aí de melhora para lidar na alma com a inteligência e a vontade, tá bom? Vamos pegar aqui um outro exemplo. Vamos ver. eh, Aqui, o ponto 10. Emoções extremas me levam muito mais longe do que tentar regulá-las. Pode ser que alguém tenha uma crença dessas, né? Que é, que é muito difícil regular uma emoção quando ela está extrema e que as emoções tendem a levar muito mais longe, que eles vão crescer com essa emoção, vamos dizer assim, né? Espera, será que é verdade? Aí, o mito a gente vai questionar, né, será que é verdade? Né, será que eu não vou conseguir regular a emoção? Se eu regular a emoção, eu não vou alcançar tantas coisas? Será que eu preciso mesmo dessa intensidade de tristeza para ser um bom artista? Dessa intensidade de raiva, para fazer determinada coisa na minha vida? Ou será que eu consigo regular isso e também ir longe na vida, né? Vamos ver uma outra. 20. Devemos sempre confiar nas emoções? Ou será que às vezes as emoções, elas estão baseadas em pensamentos que não são verdadeiros, né? Então, por exemplo, eu senti raiva de determinada pessoa, porque eu pensei que ela não gostava de mim, né, que ela estava me rejeitando, que ela estava me humilhando, né. Eu interpretei isso, e ela não disse isso, mas eu interpretei dessa maneira. Aí eu senti raiva dela. Não, espera, o que que me levou a ter essa emoção? Ah, foi esse pensamento. Mas esse pensamento está baseado na realidade? Será que de verdade ela pensou isso tudo de mim? Pode ser que ela tenha pensado, mas eu não sei. Eu precisaria investigar, né? Então, a gente pode sempre confiar na emoção? Não. Por quê? Pode ser que ele seja baseado em pensamentos que não são verdadeiros. Tem um outro ponto aqui também. A emoção, ela afasta a gente do nosso estado de sabedoria, no sentido de mente emocional, de se deixar levar por ela. Então, não é porque, ai, tô sentindo raiva, então eu vou me deixar agir pela raiva. Ai, tô sentindo muita alegria, uma euforia, vou me deixar levar por ela. Não é que a gente deva deixar a nossa vida ser guiada por ela, entende? Então, não dá para confiar também nesse sentido, né? Enfim, então, e pode ser que os adolescentes tenham esse ponto assim, siga seu sonho, siga seu coração, né? De certa maneira, confie nas suas emoções. Né? Será que isso vai levar você para uma vida mais sábia, melhor decidida, autônoma? Então, aí a gente vai ensinar os nossos filhos adolescentes que talvez tenham esse mito emocional. Enfim, então esse daqui é um exercício interessante da gente fazer. A ficha aqui tem a contestação para a gente escrever, essa reflexão que a gente vai fazendo. Mas a ficha que eu vou passar para vocês, ela tem alguns exemplos de contestação também. Eu sugiro que vocês façam esse que está em branco, e se vocês não entenderem muito bem, vocês podem pegar uma ficha com sugestões de contestação para dar um norte, tá bom? Para entender, nossa, pode ser que você fale, nossa, mas eu acredito sim que algumas emoções são estúpidas. Eu acredito sim que ser emotivo significa estar fora do controle, né? E você fala, então não sei que contestação que eu poderia dar. Aí você vai e olha a ficha. Né? E às vezes aquilo já te dá uma luz, né? Nossa, isso estava travando na minha vida, porque eu achava que era dessa maneira que funcionava, né? Então, isso já dá uma luz, né? E a partir desses mitos que a gente vai desmistificar, a gente consegue lidar melhor com uma parte muito importante do corpo, que são as emoções, e isso, consequentemente, vai melhorar a nossa disposição de vontade, tá bom? Então, essencialmente, era esse um dos recursos que eu queria passar para vocês hoje, tá? Na próxima aula, que vai ser daqui 2 semanas, eu vou passar mais um recurso para a gente lidar melhor com a nossa vontade, tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Eu vou, de qualquer forma, pausar a gravação para não ficar muito longa, mas aí se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar.